de hoje, nós queremos dar um apanhado geral sobre os parágrafos que nós vamos refletir do sacramento do batismo. Nós já iniciamos no vídeo anterior, fomos até o 1216. O sacramento do batismo no catecismo tem 62 parágrafos, do 1213 ao 1274. No primeiro vídeo, que foi o anterior, de número 64. Então você já encontra aqui onde você busca os assuntos, mas esses vídeos então a gente ainda está produzindo. Esse de número 2 é o de hoje. O sacramento do batismo, ele é refletido no catecismo em 7 itens. Do 1 aqui ao 7, você já tem então todos os assuntos que nós estamos estudando. O de número 2 é o de hoje, nesse vídeo de número 65. Nós vamos ver do 1217 até o 1228. Nos próximos vídeos, nós vamos ver os demais itens, o terceiro, o quarto, o quinto. O quinto e o sexto vão estar num vídeo só, porque o quinto item só tem um parágrafo. Então, nós vamos unir aqui. Como são 7 itens, no caso, então, são 6 vídeos, porque 2 itens vão estar no mesmo, ok? Então, você encontra aqui o assunto. Hoje é o batismo na economia da salvação. E para a gente já ter uma noção do que vem a ser a economia da salvação, porque é uma palavra assim que a gente fala em economia, já pensa logo em dinheiro, em administração financeira, no capital e etc., porque é o que consta hoje da ciência comum e popular. A economia é isso, é a gestão do dinheiro público ou mesmo da economia doméstica. Mas, na origem dessa palavra, economia, do grego oikonomia. Oiko é casa, família, moradia. E nomia são normas, leis, que tem que ter em todas as casas e na sociedade também, porque sem leis vira anarquia. Então, a origem do termo economia significa gestão, tomar conta, administrar a família, a sua casa. A economia, no caso, é a administração geral, não só do dinheiro, mas de tudo, de todo o funcionamento. Aplicado na religião, na história da salvação, economia significa que Deus administra. Ele é o gestor da história, de toda a história. Deus é o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, e Ele tem um projeto. Deus tem um projeto de salvação e para toda a humanidade, para todos os seres. São a obra-prima da criação, toda a humanidade, que Ele convida para morar na sua casa. Mas quem cuida dessa história toda, desde antes da criação do mundo, é Deus. Então, quando você ouvir falar ou ler em algum lugar, economia da salvação, oiko é a casa. Daí também vem a palavra ecologia. Oikologia significa é a nossa casa, o nosso habitat, o planeta Terra. Ecologia é cuidar da casa onde nós moramos, por enquanto. Aliás, não está sendo aí muito bem cuidado, né? Então, com essa noção de economia da salvação, nós vamos para ver como que é configurado o sacramento do batismo nessa história toda. E aí nós vamos concluir, não tem outro jeito, de que como é necessário o sacramento do batismo, porque
A gente vê até lá em Gálatas, no capítulo 6, com Deus não se brinca, né? Deus não se zomba. Se Deus institui o batismo, é obra divina, como é que nós vamos desprezá-lo e ficar sem ele? Não pode, né? Então vamos ler aí, já nesse item número 2, o batismo na economia da salvação. Leia comigo. As prefigurações do batismo na antiga aliança. Então nós vamos ver aqui, né, essa história já das prefigurações do batismo, tanto no Antigo Testamento, como depois o batismo de Cristo e o batismo na igreja. É a história do batismo. Então, leia. Na liturgia da noite pascal, quando da bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que já prefiguravam o mistério do batismo. Agora essa citação aí de número 11 já é uma oração naquele momento da bênção das águas batismais na vigília pascal. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Gente, quem é que não dá valor à água, né? A água é fonte de vida. Sem água ninguém vive, não consegue. Então, a água, desde o início, escolhida por Deus, porque ela lava, ela purifica e ela significa vida. Na vigília pascal, na Semana Santa, na vigília pascal, entre os ritos que existem, da luz, etc., do fogo, nós temos o rito do batismo, o rito que tem a bênção das águas batismais. Quando geralmente o bispo vai até o batistério ou a pia batismal e lá abençoa, consagra as águas batismais, inclusive mergulhando o círio pascal, né, nessas águas, e tem essas orações que nós estamos vendo aqui, também no próximo slide. Ou seja, é uma consagração oficial das águas que são utilizadas no batismo de todas as pessoas durante aquele ano. Então, já prefiguram esse mistério, quando Deus, desde o início, já mostra a água como fonte de vida. A gente vê, por exemplo, no parágrafo 1218 e 19, a continuidade dessas prefigurações do batismo na antiga aliança. Vamos ler. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. E aí tem mais uma citação, né, dessa oração da consagração da água na vigília pascal. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. 1219. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. Consta lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. E na oração da vigília pascal das bênçãos da água batismal, está lá. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade.
Então, nessa figura da Arca de Noé, nós vemos as águas purificando, né? Acabando com o pecado, com aquela geração do pecado anterior, e dali surge uma nova humanidade. É figura simbólica da água do batismo também, que a igreja, claro, interpreta assim, porque faz parte da revelação. Nós temos aqui, inclusive, fonte na Sagrada Escritura. O parágrafos 1220, 21 e 22 continua falando dessa história da salvação em que há prefigurações do batismo. Vamos ler. Se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. A gente sempre tem medo do mar, né? Que é perigoso. Então, lembra aí nessa simbologia o mistério da cruz, que é a morte violenta, tal, né, de Cristo. Mas depois a gente vai ver que se a gente morre com Cristo, a gente também ressuscita com Ele. 1221. É, sobretudo, a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. E de novo aqui uma sequência da oração da Vigília Pascal. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido da água do batismo. E o 1222. Por fim, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pelo qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Então, aqui em poucos parágrafos, o catecismo nos faz essa memória das prefigurações do batismo na antiga aliança, desde as águas que pairavam sobre toda a terra, né, com o Espírito pairando sobre as águas, depois a figura de Noé, uma nova humanidade, né, também aqui fazendo uma simbologia com o mar, da morte para o pecado, da ressurreição para a vida. Lembra aí a escravidão do Egito, a libertação do povo e nessa travessia do Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho é mudar de fase, é mudar de vida, é sair da escravidão. Então, no batismo ele prefigura essa libertação do pecado, essa nova criatura que surge depois da água batismal. Em seguida, nós temos outra imagem maravilhosa, que é a travessia do Rio Jordão. Ou seja, esse povo que foi libertado do Egito e que perambulou pelo deserto durante uma geração, por fim eles entram na terra prometida, atravessando o Rio Jordão para a Palestina. E ali eles se passam a morar, a conviver como povo de Deus. Travessia do Rio Jordão. É a mesma imagem que nós temos também para a nossa travessia para a vida eterna. Atravessar o Rio Jordão também tem essa simbologia. Entrar na terra prometida. Qual que é a terra prometida para nós? O reino celestial. Tudo isso prometido desde os patriarcas. Assim é a história da salvação desse nosso Deus que é maravilhoso e só quer o nosso bem. Só nos quer junto dele. E o batismo é a porta de entrada.
para o corpo de Cristo, como nós já vimos, incorporar-se a Cristo, incorporar-se à igreja, incorporar-se ao povo de Deus. O batismo é a porta de entrada, instituição divina que não pode então ser desprezado e a gente aí, alguém equivocadamente começar batismo não precisa não, o que importa é a minha união com Deus. Não, não é assim. Se Deus institui o batismo, é porque Ele quer que nós passemos por esse rito. É uma demonstração de fé na história da salvação. É assim que Deus quer. Visto isso, nós temos em seguida no Catecismo alguns parágrafos sobre o batismo de Cristo. Mas nós não vamos nos estender muito agora nesse assunto do batismo de Cristo, porque nós já refletimos a respeito lá quando a gente estava ainda vendo a profissão de fé. Se você for ao vídeo de número 021, você vai ver lá que nós temos já uma reflexão sobre o batismo de Cristo. Ele, sem precisão, ele não precisava ser batizado, porque o batismo apaga o pecado original, aquele pecado de origem da raça humana, em que você se torna filho de Deus. Mas Jesus já é o Filho de Deus, Jesus não tem pecado, Jesus ele é um ser humano, um verdadeiro homem, mas também sem pecado. Ele, inclusive, nem teve contato com o pecado no seio da Virgem Maria, porque a própria Virgem Maria também tinha sido concebida já sem pecado, pelos méritos de Cristo, que ela aceitaria. Tudo isso nós já refletimos. Então, apenas com esse parágrafo, para a gente não passar assim em branco, porque está aí no Catecismo, que o próprio Jesus Cristo, como um homem verdadeiro que ele é, sem precisão do batismo, mas ele mostra para a gente que é necessário passar por esse sacramento. Vamos ler. O batismo de Cristo. Todas as prefigurações da antiga aliança, que nós acabamos de ver, encontram sua realização em Cristo Jesus. Ele começa a sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão. Após sua ressurreição, ele confere esta missão aos apóstolos. E depois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. É uma citação clássica do final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. De modo que Jesus só começa a sua vida pública depois de um batismo, depois de passar ali pelo Rio Jordão, como nós já vimos. E ele dá essa missão para a igreja, aos 12. E essa missão, nós já vamos ver no item seguinte, é assumida de pronto. De pronto. É ordem, é mandamento. Então, batizar em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se pode, nem é válido um batismo ser assim: eu te batizo em nome de Jesus. Não. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, com a água. Então, não basta também passar pelo batismo. Não basta. A gente tem que aprender o que é o batismo. É missão da igreja ensinar a observar o que Jesus Cristo
trouxe para nós na revelação de mandamentos. Sobretudo, o mandamento que prova que você é filho de Deus, que é o mandamento do amor ao próximo, do serviço, do lava-pés, do estar de prontidão para os outros, de viver para os outros, mais do que para si mesmo. É assim que se prova que ama a Deus. Então, é missão da igreja. Missão da igreja? Quem mesmo que é a igreja? O padre, o bispo, o papa? Igreja é você, igreja sou eu. Nós somos membros da igreja. Nós temos que ensinar, viver o próprio batismo, confirmá-lo depois, que é o próximo sacramento, dentre os 3 da iniciação cristã, que nós vamos estudar. O sacramento da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. A confirmar o próprio batismo é vivê-lo, assumi-lo, se tornar missionário. Essa missão dos apóstolos é missão nossa. Eles ensinam, de acordo com a tradição, as Sagradas Escrituras, de acordo com a revelação. E nós nos tornamos discípulos missionários. Então, o batismo de Cristo tem tudo a ver com o nosso próprio batismo. A gente se incorpora em Cristo nesse momento, na pia batismal. E aí então vem o batismo na história da igreja. Nós vimos desde a antiga aliança, desde a criação, as prefigurações da água que vivifica, da água que dá vida, da água que realiza uma transformação no ser humano, que não basta nascer do ventre materno. Por enquanto ali você é filho de seres humanos, mas para se tornar filho de Deus é preciso passar pelo batismo. Então, vejam como que a igreja de pronto já assumiu esse sacramento e passou a realizá-lo. Leia comigo. A partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com a sua pregação: convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o batismo a todo aquele que crer em Jesus. Judeus, tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa, declara São Paulo a seu carcereiro de Filipos. O relato prossegue. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Atos 16. Que vemos aqui? Pedro e Paulo, colunas da igreja. Eles já mostrando que os apóstolos assumiram o batismo de pronto, a partir da ordem de Jesus. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem dada na hora da ascensão. Então, eles já saem batizando. E logo de início, seja judeus, seja tementes a Deus e pagãos, pediram o batismo e eram batizados pelos apóstolos. Lá na cidade de Filipos, na Grécia, tem mais um exemplo aqui de Paulo batizando, porque o carcereiro e seus familiares
Então, esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, que representam, né, a igreja nos seus primórdios, assumindo o sacramento do batismo. E depois nós vamos ver, mas ainda em outros vídeos futuros, sobre a confirmação, que também não bastava só o batismo, não. Eles também já tinham o sacramento da confirmação do batismo, da crisma. E como a história da igreja, nós vemos até hoje, né? Desde os primórdios até os dias atuais, o batismo é a porta de entrada que as famílias precisam procurar para os seus filhos e filhas, né? Sem dúvida, sem pestanejar, sem ficar discutindo, porque se é ordem divina, vamos cumprir. 1227 e 1228, terminando por hoje. Vamos ler. Segundo o apóstolo São Paulo, o crente comunga pelo batismo na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Olha uma citação aí da carta aos Romanos, de Paulo. Batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. No mesmo parágrafo, os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica, justifica. E agora sim, o último parágrafo de hoje, o 1228. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Então, como a gente já tem comentado, no batismo a gente morre. Deixa aquela velha criatura que a gente é, da raça humana, pecado original. A água vivifica. É o efeito desses ritos. Um sinal, esse sacramento faz acontecer. A pessoa sai da água do batismo como uma nova criatura, filho adotivo de Deus. É um novo nascimento. Nasce para Deus. Vestem-se, né? A veste que Deus quer, veste-se de Cristo. Por quê? Porque se incorpora nele. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizando esse sacramento. E sempre só de passagem, é o padre que batisma, é o bispo que batiza? Não. É Deus. É Jesus quem batiza, né? Pelas funções dos ministros hierárquicos ou não que estejam designados para administrar esse sacramento. Mas é uma obra de Deus. No próximo vídeo a gente vai para o item de número 3, como a gente mostrou no primeiro slide. Conhecer bem o batismo é uma necessidade também para que a gente vá conhecendo cada vez mais o que Deus quer de nós nessa história da salvação, nessa economia da salvação. Fique sempre com Deus e que Deus te abençoe.